Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo a gente vai desvendar o mistério. Eu vou colocar aqui do lado para você um print que uma pessoa da minha família que me mandou. Olha esse gráfico. E eu pergunto para vocês que tipo de investimento que vocês acham que tem nesse gráfico aqui que só caiu recentemente, praticamente agora nesse ano de 2022. São ações? São fundos imobiliários? Tem renda fixa, tesouro direto, ou é uma carteira de investimentos que, pelo gráfico, não está indo tão bem assim? O que vocês acham? E é nesse vídeo que eu vou contar para você qual é o investimento e o que aconteceu com esse investimento para estar caindo desse jeito. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Então vamos lá, pessoal, vamos desvendar esse gráfico aqui que me mandaram no print. Brian, afinal, o que é esse gráfico que só cai? Muita gente respondeu que é uma carteira de ações, uma carteira de criptomoeda ou uma carteira diversificada que tem ações, fundos imobiliários, renda fixa, mas ninguém acertou. Antes de eu falar aqui para você, só para você entender, essa daqui é a curva do CDI. Se você não conhece, o CDI é o Certificado de Depósito Bancário, ele é um índice, tá? Então, se você tivesse basicamente deixado um título que rende 100% do CDI, você teria essa reta aqui que já normalmente estaria em torno de, vamos chutar aqui, 6%, 5,9%, basicamente, tá? E de liquidez diária. E aqui tem a linha zero. Logo no começo, quando essa pessoa aplicou, ela já teve um baque logo aqui para baixo, depois subiu, caiu, subiu, caiu. Gente, esse comportamento desse gráfico aqui, lembra lá, desde fevereiro até julho de 2022, é basicamente como se fosse uma carteira de ações. Então o mercado ele é muito volátil de fato, mas só que não é, gente, não é. Sabe o que é esse daqui? O gráfico, esse daqui que eu tô mostrando para vocês, é o gráfico de um título do Tesouro Direto. Sim. Brian, esse gráfico aí que está negativo, quase 10%, é um título do Tesouro Direto. Sim, isso mesmo que eu estou falando para você. Já manda esse vídeo agora que todo mundo precisa saber disso. Muita gente acha que Tesouro Direto não varia, não tem rentabilidade negativa. E aqui eu estou mostrando um print para você. Eu só não estou mostrando o título de fato porque não é o intuito agora. Mas aqui sim, gente. Eu vou comprovar para você o porquê que está negativo, tá? Então esse daqui é um título do Tesouro IPCA, tá? Só para você ter ideia. O vencimento aqui não vai fazer tanta diferença assim para essa explicação, tá? O que eu quero explicar aqui para você? Como é que as pessoas pensam que é a rentabilidade do Tesouro Direto? Elas pensam que é uma linha reta, igual aquela reta do CDI que vocês estavam vendo anteriormente. Aqui, isso, se você aprender isso daqui agora, você vai estar muito acima, não tá acima da média, muito acima da média. Eu arrisco falar que mais de 90% das pessoas que já investem acha que o Tesouro Direto rende desse jeito, mas não é desse jeito. Eu tô falando isso para você porque eu trabalho no mercado financeiro e aqui, gente, essa é a real curva do Tesouro Direto, com exceção do Tesouro Selic, que ele a variação dele vai ser mínima, vai ser praticamente parecida com essa reta. De fato, concordo, o Tesouro Selic sim, porque ele tem uma rentabilidade diária. Porém, os outros títulos do Tesouro Direto, Brian, quais são os outros? Pré-fixado e IPCA. E aí tem as suas variações de vencimento, pré-fixado com juros semestrais, IPCA com juros semestrais. Se você quiser que eu faça um vídeo mais aprofundado de o que é cada título, como é que ele se comporta, qual é o objetivo de cada um, já manda aqui embaixo desse vídeo que eu posso fazer, que eu vou fazer, se pelo menos 100 pessoas comentarem aqui nesse vídeo. E aqui eu tô mostrando, basicamente, gente, aqui ó, esse daqui é o único título que essa pessoa tinha na carteira. E é essa variação que a pessoa está tendo. E é a chamada marcação ao mercado dos títulos do Tesouro Direto. Sim, e essa marcação ao mercado, então o título ele vai variando aqui, vai ter uma semana ou um mês que vai estar acima do valor normal, digamos que a média dele, se a gente pegasse essa reta, a gente colocasse aqui, seria a média. Então vai ter mês
ou semana que vai estar acima e vai ter mês ou semana que vai estar abaixo. Significa que essa pessoa está perdendo dinheiro? Não. Significa que naquele dia o título dela, o mercado está precificando daquela maneira. Perder dinheiro só se a pessoa vender esse título, que foi que essa pessoa que me mandou esse print fez. Ela estava extremamente desconfortável com a variação negativa, não sabia, achou que tinha algo de errado com o título e vendeu por medo. E aqui eu estou mostrando para você que isso daqui é normal. Vamos lá, se você compra um título com vencimento para 2045, se no mês seguinte ou 3 meses seguintes ele não está rendendo bem, você vai vender esse título? Se você comprou com vencimento para 2045, por que você vai vender agora? Você está precisando desse dinheiro? Por isso que eu sempre digo para você, estude um pouco. Esse é o meu objetivo aqui, passar esse conhecimento que pouca gente tem de mercado de investimentos. E eu vou comprovar aqui para você como é que acontece. E eventualmente, se você vender aqui na baixa, você vai estar tendo um prejuízo. Brian, se de repente estiver numa dessa curva de alta, basicamente, eu vender esse título, significa que eu vou ter um lucro a mais do normal, do que o normal da média? Sim, funciona tanto para o lado negativo, quando ele está rendendo menos, né, está com uma rentabilidade negativa, e funciona também quanto para o lado positivo. Então você pode aproveitar essas movimentações de mercado e vender o seu título antes do vencimento, sendo que se tiver num desses topos aqui, você pode vender, você vai ter um lucro acima da média. Então isso que pouca gente sabe, e esse racional aqui serve para quase todos os títulos de renda fixa. Você consegue fazer essa movimentação para ter um ganho a mais com renda fixa. Mas essa curva aqui é chamada marcação ao mercado dos títulos do Tesouro Direto, porque eles sofrem um impacto diretamente das taxas. E nós vamos agora para uma outra tela que eu vou mostrar aqui para você. Se você entender esse racional por trás, você vai estar entendendo basicamente como funcionam todos os títulos de renda fixa. Vamos lá, chegando agora para outra tela. Se você entender isso, meu amigo, você já tá craque, você já vai entender a marcação ao mercado dos títulos de renda fixa. Eu coloquei aqui, é uma coisa bem simples, os valores não vão bater, é só para você entender de fato o racional, tá? Então aqui, se a gente tem um título, vamos colocar como exemplo o IPCA, pode ser um título pré-fixado, muito bem. Se você, lá na aplicação, você tem um título IPCA mais 5%, com prazo de 5 anos, perfeito? Como é que funcionam os títulos do Tesouro Direto? Lá no vencimento, isso é uma coisa de mercado, tá? Lá no vencimento, todos os títulos do Tesouro Direto precisam entregar um valor final de R$1.000. Isso daqui é de lei. Sempre no final preciso entregar um valor de R$1.000, tá? Então assim, hoje esse título está valendo R$900 no mercado. O que significa? Que se você comprar um título de 900 com uma rentabilidade de 5% em 5 anos, no final vai ter R$1.000. Novamente, gente, é só para você entender o racional. Perfeito. Brian, o que acontece se ao invés de IPCA mais 5, hoje no mercado, o IPCA, a gente encontra títulos IPCA mais 8%. O que pode acontecer? Se o meu prazo é o mesmo, tá? E o meu vencimento, vamos colocar aqui do lado, é o mesmo também. Então, o que pode acontecer? Vamos lá. Se o vencimento é o mesmo, 5 anos, e o valor no final, o título lhe precisa entregar os mesmos R$1.000, como aumentou a rentabilidade, esse meu preço unitário, que é o PU que a gente chama no mercado, ele não precisa mais ser R$900, já que a rentabilidade vai ser maior. Exemplo, vamos colocar aqui R$920 como exemplo, tá? Então aqui, basicamente, eu até inverti, coloquei aqui, pronto. Agora, então aqui basicamente, quando as taxas sobem, hoje o seu título lhe vale um valor menor. Então é inversamente proporcional. Concorda comigo? Se o vencimento é o mesmo e o preço lá no final precisa entregar. Então hoje, por isso que às vezes o seu título cai. Porque questões de mercado, que a gente não precisa entrar a fundo agora, subiu a taxa, então o preço do seu título, quem está comprando esse título hoje no mercado, ele compra 820,
para entregar nos mesmos R$1.000 lá na frente. Então é por isso que você vai ver uma variação negativa no seu preço do título do Tesouro Direto, tá? Porém, o que acontece? Se ao invés de IPCA mais 8, eu compro um IPCA mais 2,5%, como exemplo. O que acontece? Mesmo vencimento, mesmo valor lá no final, 5 anos, perfeito? E o que acontece agora? Eu pergunto para você, o que vai acontecer com o meu preço de aplicação, preço unitário? Se antes com 5% eu conseguia pagar um título de R$900, agora que caiu pela metade a rentabilidade, o que acontece com esse preço unitário? Ele precisa ser maior do que R$900, porque o vencimento é o mesmo e precisa entregar R$1.000 lá no final. Então aqui vamos colocar como exemplo que hoje o seu título ele vai estar valendo R$950 no mercado. Então a marcação dele, de acordo com a rentabilidade de hoje, ele precisa valer R$900 para em 5 anos entregar R$1.000. Então é aí, nessas movimentações de mercado, quando as taxas caírem, o seu título vai estar valorizando. E aí, se depender do seu objetivo, do seu perfil, da sua estratégia, você quiser vender antes do vencimento, aí vai estar fazendo sentido, porque você vai estar com lucro, que a gente chama com ágio, nessa operação. Tá? Então conseguiu entender o racional da marcação ao mercado? Então sofre a influência das taxas. Quando a taxa sobe, o seu título ele vale menos, porque precisa entregar com o mesmo vencimento o valor lá no final. Porém, quando essas taxas caírem, o seu título vai valer mais ainda. E aí é uma boa você segurar esse título até o vencimento, perfeito, lindo. E também, se você quiser, depender da sua estratégia, vender esse título antes do vencimento também faz muito sentido, tá, gente? Se você entender essa questão de marcação ao mercado, você vai entender como é que funciona todos os títulos de renda fixa, basicamente, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já deixa o seu like se te ajudou a entender o porquê que teu título do Tesouro Direto tá rendendo negativo. Já compartilha, já manda para aquele seu amigo que investe, que não sabe dessa informação, que é uma informação que eu tenho certeza para você que 90% das pessoas hoje que investem não sabe como é que funciona. E a gente se encontra até o próximo vídeo.